Deputado, primeiro te agradecer pela participação, pelo tempo para conversar com a gente. E a ideia aqui é a gente conversar um pouquinho sobre todos os problemas que atrapalham um pouco o desenvolvimento do nosso país. Custo Brasil, muito se tem falado, e de toda aquela mandala que a gente vê que impede o crescimento do nosso país, qual que é o ponto central ali para a gente atacar? Existe um ponto central ou é importante a gente atacar todas as frentes? Tem que ter uma visão sistêmica do custo Brasil, ele não se manifesta só num ponto. Foi bem dito, na mandala são 12 pontos, inspirado no ciclo de vida de uma empresa, inspirado no Banco Mundial, no ranking do Doing Business, que é uma referência mundial. Nós temos que trabalhar com referências mundiais. Dentro daquela mandala tem alguns pontos que dão resultados mais imediatos, onde se a gente atuar, a gente consegue diminuir o custo do Brasil rapidamente. Alguns pontos até já estão em evolução, por exemplo, a questão das matérias-primas, o novo marco do gás, o transporte de cabotagem está em andamento aprovado, licenciamento ambiental que foi aprovado recentemente, mas também que vai passar para o Senado agora. Então existem algumas questões que já estão endereçadas e avançando. Uma das que dá maior retorno e tem maior impacto é a reforma tributária. Então essa é uma que tem que ser trabalhada rapidamente. Estava caminhando bem ali, a gente entendia que a forma como estava sendo discutido o assunto de uma maneira ampla era um caminho adequado para o problema que o Brasil tem nesse aspecto. E aí, de repente, se falou em fatiamento. Qual que é a sua visão em relação a isso? A minha visão é que a gente tem que trabalhar a reforma englobando todos os 5 problemas ou 5 tributos relacionados ao consumo. Dentro das bases tributárias que nós temos de propriedade, renda, nós temos consumo e uma que é folha, que no Brasil também tributa sobre a folha. O consumo é a que mais dá dor de cabeça, é a que mais impede o desenvolvimento, é a que mais gera custo no Brasil, é o que mais atrapalha o desenvolvimento no Brasil das empresas, principalmente na área industrial, né? Cargas pesadas e complexidade e excesso de tributos, que é o tal problema da substituição tributária, diferencial de alíquota, bloco K, o que gera crédito, porque o que é insumo, o que não é insumo. Então, é lá que a encrenca maior está. A reforma tributária está muito bem endereçada. O relatório apresentado pelo Aguinaldo Ribeiro na comissão especial é um belíssimo relatório, mas, obviamente, num país que tem tantas distorções tributárias, por tantos remendados, tantos puxadinhos, fazer uma reforma é sempre conflituosa. E hoje o que nós percebemos é que a reforma caiu num limbo, tá? Numa situação que tem um lado político, mas também tem um lado dos interesses dos setores que não querem pagar a conta ou não querem equalizar a carga tributária. Como resolver ali essa disputa, esse cabo de guerra entre os setores, né? Entre como realmente chegar a um equilíbrio, né? Entre aqueles que hoje pagam muito e aqueles que hoje pagam pouco e com certeza não querem pagar mais. Então, mas aí a gente tem que ter uma visão de nação. Eu sempre falo que a gente tem que colocar o cidadão no centro da discussão da reforma tributária. Porque quem paga a conta, quem paga imposto, é o cidadão. Não é o setor X, Y, não é a indústria, não é o comércio, não é o varejo. O comércio e o varejo vão antecipar, né, esse imposto para o governo, mas quem vai pagar, porque vai estar no preço do seu produto, do serviço, é o cidadão brasileiro. E o cidadão brasileiro tem 2 bolsos. Ele tem um que paga bens, outro que paga serviços. E quando a gente vê na pirâmide da sociedade brasileira, a base consome mais bens do que serviço, que hoje tem a maior carga tributária, que vem o problema da regressividade. Quer dizer, a gente tem um sistema tributário que penaliza aquele que menos tem, que menos poder de pagar tributos tem. Isso também tem que ser endereçado na reforma tributária. Então, como é que a gente convence os setores? Convencendo de que se o Brasil conseguir, como um todo, crescer economicamente, nós vamos ter uma base da pirâmide que sobe a renda e todo mundo consome mais. Ou seja, um ciclo virtuoso de crescimento. Então, uma coisa básica que a gente pega do IBGE. 95% da população brasileira ganha até, em média, menos do que 3 salários mínimos. É uma enormidade de pessoas que não consomem muito pouco. Nós temos que subir essa barra do consumo. E como é que se consome? Ou como é que se consegue subir essa barra? Gerando renda, gerando emprego, gerando o ciclo virtuoso que a gente quer de inclusão produtiva.
Em meio a toda essa discussão tributária, inclusive a gente já conversou um pouco antes sobre puxadinhos, né? A gente teve a discussão sobre a votação da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, que inclusive é um dos temas que termina lá no final da cadeia encarecendo produtos, né? E a gente teve essa resolução de uma matéria que estava sendo discutida aí no judiciário, especificamente no STF, há coisa de mais de 20 anos. Qual que é a sua visão sobre esse julgamento, a importância histórica desse julgamento e a decisão que foi tomada? Ele é fundamental para dar legalidade, porque o que estava acontecendo eram 20 anos de ilegalidade cometida pelo próprio Estado. Por quê? Porque o Estado começa a cobrar dessas formas que chamam por dentro, imposto sobre imposto, ou imposto na base do imposto, e acaba dando o que nós chamamos de opacidade, falta de transparência, de clareza da carga tributária. É uma forma de achar que você paga 18% de imposto de ICMS, quando na verdade você paga 25%, porque ele é por fora, não é por dentro, e aí você acaba tendo qual que é a carga efetiva. O brasileiro, ele é alienado, ele não sabe a carga tributária de absolutamente nada que ele compra antes de comprar. Depois pode até vir um ticket dizendo lá, em média ou aproximadamente tanto de tributo. Mas tem tanto tributo indireto que não aparece naquela compra. Você vai comprar, por exemplo, um pente, uma escova de dente. Quanto que tem de ISS lá dentro? Não é para ter nada. Não, está cheio de ISS lá dentro. Porque a fábrica que produz aquela escova de dente tem o serviço de prestação do contador ou da portaria, ele tem o serviço da manutenção do ar-condicionado das máquinas, ele tem uma série de advogados, uma série de tributos de ISS que acumular lá e ninguém tem noção. E é isso que nós temos que eliminar, nós temos que ter transparência, clareza. Então a decisão do STF é fundamental para entregar legalidade. A lei serve para todos, para o cidadão e para o Estado, não é só para o cidadão. Perfeito, perfeito. E aí a gente volta um pouco à sua história. O senhor vem da iniciativa privada. E como empresário lá atrás, você, enfim, sofreu com muitos desses problemas que hoje, assim como parlamentar agora, está tentando desenrolar, resolver. Qual que é a imagem que o país tem, se você acha correta essa imagem em relação ao setor produtivo, ao empresário, a quem está ali de fato gerando emprego? Isso você acha que tem mudado, não tem mudado e é correto ou não é correto? O Churchill lá atrás falou, né, que muitos veem o empresário como um cara a ser ordenhado a pagar tributo, outro que é um cara a ser domado, mas ninguém vê como um cavalo que realmente puxa uma carga, puxa uma nação. Você acha que o Brasil tem essa compreensão? Melhorando. O Brasil não tinha, os governos tinham um preconceito muito grande, até as discussões ideológicas dizendo que o empresário era o malvadão, que era aquele que explorava, começam a cair. Porque numa pesquisa, inclusive, feita pela Fundação Perseu Abramo, que é a fundação do PT, eles foram tentar descobrir por que tinham perdido uma eleição na cidade de São Paulo, e na pesquisa aponta claramente de que o cidadão não vê o patrão como inimigo, ele vê o maior inimigo dele como o Estado, aquele que dificulta ele de conseguir desenvolver a sua atividade. Agora, a grande questão quando você é empreendedor você está disposto a tomar risco? O risco é algo inerente ao empreendedor, é aquela pessoa que quer arriscar o seu capital social, arriscar o seu tempo numa incerteza. Tudo que o empresário não tem quando monta um negócio é certeza. Ele acredita, monta um plano, coloca ele em funcionamento, mas se não der certo, seja por motivos do próprio modelo de negócio, seja porque o governo muda alguma regra e quebra ele, é ele que vai pagar as contas e é ele que vai perder o seu capital. Então, cada vez mais nós temos que desenvolver a cultura no Brasil de que aquele que toma risco também tem o direito do retorno do risco tomado caso o seu negócio dê certo. E é ele que é responsabilizado caso o seu negócio dê errado. Muitos dos críticos aos empresários não tomam risco para nada. Eles ficam com uma estabilidade ou ficam num conforto acusando e apontando aquele que por acaso tenha tido sucesso, mas ninguém leva em consideração todo aquele risco que essa pessoa tomou. Então, é bom que a cultura esteja mudando, é bom que os jovens queiram ser empreendedores, é bom que a gente acabe com essa cultura da miséria, do vitimismo
e seja valorizando cada vez mais aqueles que tomam risco e que têm sucesso. É uma cultura que eu tenho em casa com meus filhos, que é importante a gente multiplicar isso, e isso pode vir cada vez mais dentro dos bancos escolares, até com escolas de empreendedorismo ou escola de negócios. Esse é um dos temas que eu ia tocar, já caminhando aqui para o fim. A gente falou de Custo Brasil e um dos itens apontados é exatamente a educação, né? Uma falta de qualificação para atender o mercado. Como resolver esse problema? A gente é um problema complexo, todo mundo entende, mas como a gente pode olhar para esse ponto que é apontado lá como... É um assunto importante, inclusive um artigo recente que eu coloquei, que não adianta só ensinar a pescar, que a gente tem que ter ambiente de pescaria, porque o Brasil é um país de contradições. Ao mesmo tempo que a gente não tem mão de obra qualificada e bem treinada para a indústria, a gente, principalmente aqueles que vieram das camadas mais baixas e que usam da escola pública e muitas vezes não são formados adequadamente, por outro lado a gente tem toda uma população que pode comprar a educação privada, que é muito bem formado e também não encontra ambiente aqui e acaba tendo fugas de cérebros, fugas de talentos, que a gente fala. O Brasil, apesar de não ter, exporta muito porque existe uma categoria lá. Eu vejo iniciativas, por exemplo, como do Sistema S, do Senai, iniciativas importantíssimas, e foi uma iniciativa para justamente formar a mão de obra necessária para ser absorvida pela indústria, pelo comércio, para poder ter mão de obra formada. Mas a gente tem que ter uma outra cultura, que eu vejo muito nas escolas americanas, onde as pessoas têm noção de marketing, de administração, de contabilidade, de avaliação de estudo de viabilidade econômica dentro da escola, não precisa estar na faculdade. Eu fiz escola e faculdade no Brasil e eu só fui aprender isso após a escola, quando eu fazia pós-graduação. Eu não lembro de ter tido nenhuma aula de empreendedorismo ou de negócios dentro dos bancos escolares. Essa cultura nós temos que estimular para poder acender, para poder brotar aqueles talentos que estão no Brasil, que estão aqui e que muitas vezes, por falta de ter esse ambiente, não afloram e acabam mostrando todo o seu talento. Perfeito. Eu acho que a gente abordou grande parte ali dos problemas a serem resolvidos. Agora, a mandala tem 12, né? 12 temas, 12 elementos. Não é muito elemento para a gente trabalhar. Como a gente consegue juntar força para conseguir atacar essas 12 frentes? Veja, a CPEC, até o Movimento Brasil Competitivo, já está atacando várias dessas daí. Então, a medida provisória 1040, por exemplo, ataca fechamento de empresas, abertura de empresas. São 2 pontos lá. Mas a gente tem que ver, obviamente, a curva ABC, o que dá mais impacto. E os pontos que dão mais impacto é a educação, o segundo é a casa do sistema tributário, depois nós temos a questão de logística, de infraestrutura, que também está sendo atacado, toda a questão de acesso à matéria-prima ou acesso à eletricidade, mas também está sendo trabalhado. Estamos falando agora de geração distribuída, estamos falando sobre a Eletrobras, quer dizer, está sendo endereçado, está acontecendo. Mas tudo isso, vamos dizer, foi destruído durante muitos anos. Agora nós temos que construir ou resolver. Não é fácil, mas é importante que tenha foco, determinação e muita perseverança, porque aí a gente vai avançando nesses pontos. No Marco de Saneamento Básico foi aprovado e já está dando frutos. Veja o que aconteceu no Rio de Janeiro com o leilão dos blocos da SEDAI. Deu grandes recursos e vai ter grandes investimentos. Perfeito. Para finalizar, a última, eu queria, enfim, deixar o espaço aberto para o senhor colocar o que mais faltou, o que você acha importante a gente discutir aqui. E também falar um pouco ali, voltar à história do sequestro de mentes, né, e ver como que a gente pode resolver essa questão de uma forma objetiva com um ambiente que o senhor colocou como um ambiente de pescaria e te desejar boa sorte a criar esse ambiente de pescaria aqui no Brasil. O foco é esse, né? O Brasil é muito complicado, um dos slogans da minha campanha é para um Brasil mais simples, para a gente poder viver, poder empreender e incluir todo o brasileiro na sua plena cidadania. Quando o Brasil é complexo, ele é para poucos. Quando o Brasil é muito difícil, a gente espanta aquilo que poderia ser desenvolvido aqui. Então eu entendo que um foco no mandato, que é esse foco de
combater o custo do Brasil, a desburocratização, melhor de infraestrutura, ter a preocupação de não perder essa fuga de cérebros que nós temos no Brasil, que é triste de ver grandes cérebros que aparecem. Um brasileiro na NASA, um brasileiro ganhou o prêmio de matemática, né? Já está trabalhando em grandes multinacionais. As pessoas aparecem por acaso e a gente nem sabe. E são grandes brasileiros que não conseguiram desenvolver isso no Brasil. A gente tem que endereçar isso e com muito trabalho, de novo, determinação, perseverança e muito trabalho, fazer essa mudança. Com o apoio daqueles grandes empresários também e as associações que percebem a importância disso, a gente conseguir ter mais voz aqui dentro do Congresso, de forma inteligente, para poder avançar nessas pautas importantíssimas que tiram a nossa competitividade. E eu sempre falo, quando nós não somos competitivos, quem paga essa conta é o cidadão brasileiro. Porque vai pagar mais caro por bens e serviços, porque tem barreiras comerciais, porque senão a gente não consegue ter a sobrevivência dessas empresas. Vamos eliminar o custo do Brasil, deixa a empresa brasileira ser competitiva globalmente. Hoje ela está protegida porque ela não tem competitividade global em função dos problemas nossos. Dessa forma a gente consegue resolver um monte desses problemas e até reter esses talentos. Verdade. Sobre fuga de talentos, tem um dado muito interessante de uma pesquisa lançada tem 2 anos, que mostra que praticamente metade das 500 empresas mais ricas dos Estados Unidos, elas nasceram do imigrante ou de um filho de imigrante. Daí a importância de você ter um ambiente de pescaria para, primeiro, evitar que os seus talentos vão para fora, né, que todos os seus talentos vão para fora, e segundo, para trazer também talento de fora. Não, eu tenho uma das grandes multinacionais americanas, a Cargill, das 16 diretorias, 4 são ocupadas por brasileiros, né, das grandes presidências. E um grande amigo meu, quase um irmão amigo, que mora lá em Minneapolis. É isso, estamos lá. Mas está fazendo um belíssimo trabalho, um cara guerreiro, porque a gente nasce meio cascudo no Brasil, né? Que as coisas não são fáceis, então a gente tem que formar casca. E aí é determinação e resiliência. Obrigado, deputado, pelo seu tempo. Boa sorte no mandato e boa sorte aí para derrubar uma a uma essas barreiras que impedem o nosso país de crescer. Prazer, muito obrigado.